Alô, galerinha do sexto C, estou fazendo esse vídeo aqui para vocês, como eu tinha prometido na aula de ontem. Apresentei esse material para vocês em sala, né, no slide, e disse que ia fazer esse vídeo para facilitar vocês aí na hora dos estudos de vocês para a prova da semana que vem, tá certo? Esse material aqui serve também para as outras turmas do sexto ano. Conversei com a tia Ivanilda, ela disse que não tinha problema nenhum de poder compartilhar esse material, tá certo? Então vamos lá, vai ser um vídeo curto, revisão para a prova, capítulo 1, tempo e história, capítulo 2, registro da história. Então vamos compreender aqui um pouquinho sobre o tempo, né? Devemos compreender o tempo verificando seus aspectos naturais e culturais. E ele é essencial, inclusive o tempo ele é essencial para o nosso desenvolvimento nos estudos históricos que está por vir, né? Então a gente precisa conceituar o tempo, conhecer o tempo, para a gente poder dar continuidade aí nos nossos estudos históricos, inclusive. Então, o primeiro conceito aqui é o tempo da natureza, bem fácil, vocês sabem, vocês já dominam esse assunto, mas vou só relembrar aqui nessa revisão, tá certo? Tempo da natureza, quando percebemos a passagem do tempo, por meio da observação da natureza, do crescimento dos seres vivos. Por exemplo, estamos contemplando, né, acompanhando o tempo da natureza. Então, o tempo da natureza, como exemplo, é o pôr do sol, né, o raiar do sol, que mais? O nascimento o crescimento das plantas, né, as marés dos mares. Isso tudo compreende aí o tempo da natureza, tá certo? O nome já está dizendo natureza. Coloquei até uma figurinha aqui para ilustrar, para vocês fixarem. E o tempo cronológico? É definido como o tempo que se desenrola nas atividades humanas por meio de instrumentos. Por exemplo, aí no caso, instrumentos seria o relógio, o calendário, né? A hora de ir para a escola também é um tempo cronológico, a hora de almoçar é um tempo cronológico. Então, são tempos que foram criados pelos seres humanos, né? Por exemplo, na pré-história, antes da escrita, como que se analisava o tempo? Se analisava o tempo pelo tempo da natureza. Com a invenção da escrita, né, ali em 4.000 anos antes de Cristo, começou a ser criado o tempo cronológico, ou seja, aquele tempo criado pelo homem, inclusive de exemplo, né, a hora de ir para a escola, né, a hora de sair, de ir embora para casa, isso aí faz parte tudo do tempo cronológico. Então é bem facinho diferenciar tempo da natureza e tempo cronológico, tá certo? E vamos lá. O que vem a ser tempo histórico? É utilizado como recurso pelos historiadores para explicar os diferentes ritmos e transformações da sociedade ao longo do ano, tá? Analisando o tempo histórico, podemos perceber o ritmo das transformações, tá certo? Que se desenvolve de maneira diferente, dependendo da cultura e dos seus costumes, né? Por exemplo, a gente observando as roupas de épocas passadas, por exemplo, estamos analisando o tempo histórico, né? E verificando como o costume de se vestir mudou ao longo do tempo. Então é só se lembrar aí dos vestimentos, né? Como que eram os vestimentos antigos. A gente inclusive até trouxe material na sala de aula de coisas antigas para a gente analisar, né? Como que era o celular há 30 anos atrás, como é hoje. Então isso tudo aí faz parte do tempo histórico, tá certo? Vamos lá. Outro conceito aqui que também vocês precisam estar na marca do sangue. Diacronia, sincronia, vocês estão safos já, vocês sabem, né? A gente verificou isso na sala de aula, todos têm esse conceito na ponta da língua, mas vamos só relembrar. Diacronia é quando se estuda uma sociedade ao longo do tempo, certo? Ao longo do tempo, até frisei aqui, analisando todo o processo que constituiu as transformações no decorrer dos anos, né? Exemplo, estudar, analisar o que aconteceu antes do Brasil se tornar uma república. Foi de repente? Não, teve todo o quê? Todo um estudo antes, né? Teve todo um acontecimento antes. Várias coisas aconteceram para que o Brasil se tornasse uma república, né? Sincronia, quando se estuda uma sociedade analisando os fatos que ocorrem ao mesmo tempo. Então a gente deu exemplo até, eu peguei o exemplo de vocês estudando, né, o que outros alunos estão fazendo nesse mesmo horário em outros lugares, também estão estudando. Então isso aí é uma sincronia, certo? Estuda uma sociedade analisando os fatos que ocorrem ao mesmo tempo. Exemplo, entender a história do Brasil da época
colonial. É importante analisar os acontecimentos ocorridos também na Europa, na África, nesse mesmo período. Ou seja, o que estava acontecendo aqui no Brasil colonial tinha acontecimentos, né, acontecendo, no caso, na Europa e na África e em vários outros lugares do mundo. Então, tudo isso aí é a sincronia, tá certo, pessoal? Linha do tempo, vocês fizeram, inclusive, a linha do tempo de vocês, né? Fizemos várias linhas do tempo, assunto também tranquilo. A linha do tempo é um recurso utilizado para localizar graficamente, por isso que é uma linha, né? Linha do tempo, os acontecimentos de períodos históricos de modo linear e cronológico. Então, aqui tem um exemplo, né, do período republicano, começa aqui em 1889, né, e vai até 1930, que é chamada de República Velha, e assim por diante, né, 1930 até 1945, a Era Vargas, 45 a 64, República Populista, de 64 a 85. Então, isso aqui, pessoal, é uma linha do tempo. Né? Vocês fizeram, por exemplo, a linha do tempo de vocês quando vocês entraram na escola e até hoje. Então, tranquilo também, linha do tempo, tenho certeza que vocês vão gabaritar. Periodização da história. Periodização da história explicando tudo sobre a divisão das fases históricas do planeta. Todas as diferentes periodizações e os acontecimentos históricos que eu defini. Né? Primeiramente, quem criou a periodização da história? Não é muito simples, já que não existe um criador específico. Né? Isso e é tudo também uma convenção. Né? Então, eu falei na aula de ontem, inclusive, né? E, por exemplo, nós trouxemos vários períodos da história, apresentei alguns gráficos para vocês, e é uma convenção, né? Por exemplo, o que se convencionou aqui no Ocidente não vai ser, por exemplo, não vai ser convencionado lá no Oriente, né? Então vai depender da localidade, né? Vai depender da sociedade na qual está inserido essa periodização, tá certo? A periodização da história começa com a pré-história, vai desde o surgimento da humanidade até 4.000 anos antes de Cristo, com o surgimento da escrita. Marca o fim de uma fase, periodização da história, e a entrada de outra fase da periodização da história. Então aqui nós temos um exemplo, né, da pré-história, 5 milhões antes de Cristo até 4.000 anos antes de Cristo. Esse aqui, AC, é antes de Cristo. DC, depois de Cristo, né? O AC ele marca o que? O nascimento de Cristo. Então, o que antes é antes de Cristo, o que vem depois do nascimento de Cristo, depois de Cristo. Isso aqui é muito utilizado no Ocidente, que nem como eu falei, né? Uma convenção, e se utiliza muito isso aqui no Ocidente. Em outros povos, por exemplo, que não acreditam, né? Não tem a marcação do período do nascimento de Jesus Cristo, eles não fazem essa periodização. Por isso que eu falei que era uma convenção. Por exemplo, os chineses não utilizam isso aqui. Os muçulmanos não utilizam isso aqui. Os hindus não utilizam isso aqui. Tá certo? Então vamos lá. Registro da história. Para entender aspectos do passado, os pesquisadores utilizavam os vestígios deixados pelos seres humanos, chamado de fontes históricas. Isso aqui já é o capítulo 2, tá, pessoal? Existem diversos tipos de fontes históricas. Observe a seguir alguns exemplos. Então, nós colocamos aqui as fontes visuais, as fontes orais e as fontes escritas, né? Fontes visuais, exemplos, fotografias, pinturas, desenhos, mapas e cartazes. Eu coloquei aqui até uma figura para facilitar. Fontes orais, relatos, entrevistas, narrativas e contos. E fontes escritas, livros, revistas, cartas, documentos pessoais e diários. Galerinha, é isso aqui, a revisão, tá certo? Tá bem tranquila, muito fácil. Dê uma olhadinha nesse material aqui, dê uma olhadinha no livro, né? Faça os exercícios. Eu tenho certeza que vocês vão fazer uma boa prova na semana que vem, tá certo? Então estou aqui à disposição, qualquer dúvida é só mandar uma mensagem para mim no WhatsApp que eu atendo e tiro a dúvida de vocês, tá bom? Isso aqui é uma revisão simples, como eu falei, não editei nada, gravei do início ao fim. Foi uma revisão curta, rápida, mas acredito aí que vai auxiliar vocês na hora de estudar, tá bom? Vocês podem
assistir no celular, no tablet, no note, no computador, onde vocês quiserem. Basta ter a internet, é claro. Tá bom? Beleza? Um beijo para vocês, bom final de semana e tchau, tchau.